E se eu lhe dissesse que algumas das invenções mais horríveis da tortura foram criadas por uma das instituições mais reverenciadas do mundo? Agora, isso é um começo de conversa, é um fato assustador, mas é verdade. A Igreja Católica, reconhecida globalmente como um farol de fé e moralidade, tem um lado sombrio em sua história, um lado que muitas vezes é esquecido nos anais do tempo. Essa conexão inesperada com a criação de ferramentas de tortura surgiu durante um período sombrio conhecido como Inquisição. Foi um momento decisivo na história da Igreja, em que a busca pela pureza e pela ortodoxia levou a uma brutalidade inimaginável. Dispositivos que foram projetados especificamente para infligir dor para extrair confissões e impor a conformidade. Essas não foram ações de alguns indivíduos desonestos, mas práticas sistêmicas sancionadas pela própria instituição. Um forte contraste com os ensinamentos de amor, compaixão e perdão. Você pode achar difícil acreditar, mas a evidência é irrefutável. Agora, vamos mergulhar nos detalhes assustadores dessas ferramentas aterrorizantes de tormento. Enquanto a Igreja Católica procurava manter seu poder e controle, eles utilizaram uma coleção de dispositivos que deixariam até mesmo a alma mais corajosa tremer de medo. O Iron Maiden, por exemplo, não era uma banda de heavy metal, mas um aparato de aflição arrepiante. Essa estrutura misteriosa em forma de caixão estava cravejada por dentro com pontas afiadas. A vítima foi colocada dentro e a porta foi fechada, fazendo com que os espigões perfurassem o corpo. Mas o design era tal que os espigões não atingiam órgãos vitais, prolongando a agonia. Então, temos o hack, um dispositivo simples, mas assustador, era essencialmente uma grande moldura de madeira. Os tornozelos e pulsos da vítima estavam amarrados a rolos em cada extremidade. Esses rolos foram então girados, esticando lentamente o corpo da vítima. A dor era insuportável e o corpo costumava ser esticado até que as articulações se deslocassem e os membros fossem arrancados de suas órbitas. E quem pode ignorar o berço de Judas? Tão sinistro quanto seu homônimo bíblico, esse dispositivo era essencialmente um assento em forma de pirâmide. A vítima foi abaixada até a ponta da pirâmide, com a ponta afiada inserida no corpo. O torturador poderia controlar a intensidade da dor levantando ou abaixando a vítima usando cordas. Esses dispositivos não eram apenas atormentadores físicos, mas também psicológicos. A simples visão deles muitas vezes era suficiente para quebrar a vontade do acusado. Eles foram projetados para infligir o máximo de dor e incutir medo nos corações daqueles que ousaram atravessar a igreja. As vítimas costumavam ser exibidas publicamente. Elas estão sofrendo um aviso sombrio para outras pessoas. No entanto, é importante lembrar que nossa compreensão desses dispositivos é baseada em registros históricos e seu uso real pode ter variado, mas não há como negar que eles foram projetados com um propósito em mente: incutir medo e manter o controle. Essas ferramentas, por mais horríveis que fossem, foram apenas o começo. Então, qual foi o impacto e o legado desses tempos sombrios e ferramentas aterrorizantes? O impacto dessas ferramentas na sociedade durante a época em que foram usadas não pode ser subestimado. Eles eram símbolos de poder e controle, usados para incutir medo entre a população. A simples visão dessas ferramentas foi suficiente para causar calafrios na espinha. Eles serviram como um lembrete constante das consequências da descendência e da heresia, reforçando a autoridade da igreja e garantindo a adesão estrita às suas doutrinas, mas não eram meramente instrumentos físicos de tormento. Eles também desempenharam um papel psicológico, moldando a consciência coletiva da época. O medo que eles instilaram teve implicações de longo alcance, influenciando as normas e comportamentos sociais da época. Eles serviram como um dissuasor eficaz, restringindo qualquer forma de dissidência ou desvio das normas religiosas estabelecidas. Mas com o passar dos séculos, a Igreja gradualmente se afastou do uso da tortura física. Os pensadores iluministas começaram a questionar a moralidade e a eficácia desses métodos brutais. A maré da opinião pública começou a mudar e a Igreja, em resposta, começou a se adaptar. As ferramentas de tortura foram guardadas, entregues aos anais sombrios da história. Hoje, esses eventos históricos são vistos com uma mistura de fascínio e horror. Eles servem como um lembrete gritante de até que ponto os seres humanos podem ir quando movidos pelo medo, pelo poder e pela fé equivocada. Eles nos lembram de uma época em que a autoridade era absoluta e a descendência era recebida com punições brutais. No entanto, eles também servem como um conto de advertência, uma lição da história sobre os perigos do poder não controlado e a importância de questionar a autoridade. Eles nos lembram da necessidade de empatia, compaixão e respeito pelos direitos humanos. O legado dessas ferramentas é complexo. Eles simbolizam um capítulo sombrio da história da humanidade, mas também servem como um poderoso lembrete de nossa capacidade de crueldade e de nosso potencial de crescimento e mudança. Essas ferramentas, resquícios de um passado sombrio, são um lembrete gritante de até que ponto os seres humanos podem ir quando movidos pelo medo, pelo poder e pela fé equivocada.